Por que você implora por dinheiro quando a lei afirma que pode ordená-lo? Você não implora ao garçom por um café. Você o pede e ele vem. Então, por que rastejar diante da vida se o dinheiro é seu por direito divino? Hoje, eu lhe mostrarei como parar de suplicar com medo e começar a comandar com fé. O que você vai conquistar hoje? Você aprenderá a deixar de mendigar ao universo como um pedinte e a ordenar sua provisão como um filho de Deus. Descobrirá a lei que transforma sua palavra em riqueza e receberá as mesmas declarações que libertei em incontáveis homens e mulheres. Chega de esperar, chega de duvidar, chega de temer. Você sairá deste ensinamento sabendo exatamente como ordenar dinheiro, saúde e oportunidades, sob a graça e de maneira perfeita. Deixe-me ser direta. Eu conheço sua luta. Você tem orado, afirmado, esperado, e ainda assim o dinheiro atrasa. As contas se acumulam, o medo sussurra e você se pergunta: será que estou fazendo algo errado? Será que não sou digno? Você não está errado e não é indigno. Você apenas tem implorado quando a lei exige que ordene. Esse é o erro de milhões. Tratam Deus como um estranho a ser convencido, em vez de um pai pronto para dar. Eu lhe mostrarei por que sua súplica falhou, e como seu comando terá sucesso. E quando compreender isso, nunca mais voltará atrás. Nesta mensagem, apresentarei a lei de ordenar sua provisão. Primeiro, explicarei por que suplicar bloqueia o bem e como o medo é fé invertida. Depois, revelarei a simples palavra falada que abre o celeiro do céu. Você ouvirá histórias de homens e mulheres que deixaram de implorar e começaram a declarar. E viram o dinheiro fluir, as dívidas desaparecerem e as oportunidades caírem em suas mãos como frutos maduros. E antes de terminarmos, darei as afirmações exatas para você repetir a cada manhã. Palavras que transformam seu dia em um ímã para o dinheiro, assim como seu pedido traz o café à mesa. Fique comigo, porque prometo, antes do fim desta mensagem, você saberá como parar de implorar para sempre e como comandar suas riquezas por direito divino. Você percebe a armadilha na qual a maioria das pessoas cai? Elas acreditam que estão orando, mas na verdade estão implorando, e implorar não é orar. Implorar não é fé. Implorar é medo disfarçado de devoção. Pode parecer duro no início, mas permaneça comigo, pois quando compreender isso, quebrará correntes que talvez nem saiba que carrega. Por que implorar é tão perigoso? Porque implorar diz uma única coisa ao universo: eu não tenho. É uma confissão de escassez. E tudo o que você confessa com convicção, seu subconsciente registra e reproduz em sua vida. Eu vi isso acontecer inúmeras vezes. Pessoas que clamam: "Ó Deus, me dê dinheiro, por favor, estão na verdade afirmando: eu estou quebrado, eu estou vazio, eu sou impotente. E o subconsciente, que não tem senso de humor, aceita essa ordem e a cumpre exatamente. Pense assim: você entra em um café, faz seu pedido e depois, o que faz? Segue o garçom? Puxa sua manga e sussurra: "Por favor, não se esqueça de mim?" Claro que não. Se o fizesse, ele acharia que há algo errado com você. E ainda assim, é exatamente assim que muitos tratam suas finanças. Eles oram e depois perseguem Deus com medo, como se o pedido tivesse se perdido. Isso quebra a confiança no processo e atrasa o bem que já estava a caminho. Eu conheci uma mulher que costumava brincar dizendo que estava se preparando para o asilo dos pobres. Naquela época, ela tinha dinheiro, vivia confortavelmente, mas suas palavras plantaram sementes de carência. Ela achava que era humor inofensivo, mas o subconsciente nunca ri, ele registra. E poucos anos depois, sua fortuna havia desaparecido. Ela estava vivendo a própria piada que costumava fazer. Esse é o fruto das palavras de súplica. Portanto, deixemos claro: implorar é fé invertida. O medo é fé virada de cabeça para baixo, é acreditar no mal em vez do bem. Jesus disse: "Por que temeis, homens de pouca fé?" Quando você implora, não está acreditando na abundância,
Está acreditando na ausência. E aquilo em que você acredita, você atrai. Agora eu lhe pergunto, você tem ordenado ou tem implorado? Quando você diz, espero conseguir pagar esta conta, não sei como vou fazer, isso é implorar. Mas quando declara, o dinheiro sempre me encontra, minha provisão vem de Deus e nunca falha, isso é ordenar. E a diferença entre as duas coisas é vida e morte. Aguarde, porque na próxima parte eu lhe mostrarei como é essa mudança interior, de implorar para ordenar, da linguagem do medo para a linguagem da fé. E quando você faz essa mudança, nunca mais rastejará diante da vida. É aqui que tudo começa a se transformar. Quero que você preste atenção, porque o que estou prestes a lhe dizer tem o poder de mudar a forma como você enxerga toda a oração, toda a afirmação e cada palavra que já pronunciou. Implorar é a linguagem do medo, mas ordenar é a linguagem da fé. E quando você aprende a ordenar, deixa de estar à mercê das aparências. Você já não é mais escravo do acaso. Deixa de esperar, duvidar e tremer diante da incerteza, e passa a ser o mestre da sua palavra. E é pela sua palavra que você manifesta o bem. Percebe a diferença? Quando você implora, está dizendo, eu não tenho. Mas quando ordena, está afirmando, já é meu e vem rapidamente sob a graça, de maneira perfeita. Isso é fé em ação. E a fé é a única moeda aceita no céu. Pense na simples autoridade que você exerce quando entra em um restaurante e faz seu pedido. Você não abaixa a voz e sussurra. Se não for muito incômodo, poderia me trazer um prato de comida? Você não segura o cardápio com as mãos trêmulas, temendo que o cozinheiro fique sem ingredientes antes de preparar o seu pedido. Você simplesmente diz, eu vou querer este, e coloca o cardápio sobre a mesa. Você sabe que a comida existe na cozinha, sabe que o garçom ouviu suas palavras, e sabe que, em poucos instantes, o prato estará diante de você. Isso é ordenar. É falar como quem sabe que os celeiros do céu estão cheios e que o caixa do universo aguarda o seu comando. Deixe-me contar a história de uma mulher que veio até mim em desespero. Ela enfrentava um processo judicial de $3.000. Não fazia ideia de onde viria o dinheiro, e o medo a dominava como uma morsa apertando seu coração. Eu lhe disse, Deus é a sua fonte. Sempre há suprimento para cada demanda. Fale a palavra. Haja com fé. Juntos, demos graças antecipadamente, certos de que o dinheiro chegaria no tempo e no modo perfeitos. Ela escolheu ordenar em vez de implorar. Agia como se sua conta já estivesse cheia, carregava-se como quem já tinha recebido. E sabe o que aconteceu? Um primo, que ela não via havia muito tempo, apareceu em sua porta e, antes do fim da semana, colocou exatamente os $3.000 em suas mãos. Essa é a lei em ação. Esse é o fruto de ordenar com fé, em vez de implorar com medo. Por que ordenar é tão poderoso? Porque ordenar fala diretamente ao subconsciente com autoridade. E o subconsciente é poder puro, sem direção, até que você a dê. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Percebe? Pedir não é implorar. Pedir é ordenar com a certeza de que a porta já está destrancada e o presente já preparado. É por isso que digo, a sua palavra é a sua varinha mágica. Seu decreto falado é o cajado que abre o mar vermelho dos obstáculos. E quando você o empunha com serenidade e certeza, o caminho se abre diante de você. Mas aqui está o ponto em que muitos falham, e preciso alertá-lo. Eles falam o pedido, mas não o liberam. Continuam checando, duvidando, repetindo, preocupando-se, como se a cozinha do universo tivesse esquecido sua ordem. Você não pode fazer isso. Deve dar a ordem uma vez, com poder, e depois agir, e sentir como se já estivesse feito. O momento em que começa a perseguir o garçom, você retorna ao medo, e seu pedido é atrasado. O segredo é manter a postura
regozijar-se como se já fosse seu e mover-se como se o suprimento já tivesse sido creditado em sua conta. Isso é fé em ação, e é assim que a lei entrega. Agora pergunte a si mesmo: que ordens você tem enviado? Suas palavras são trêmulas e incertas, cheias de esperança, mas vazias de convicção? Ou são calmas, firmes e seguras, como a voz de quem sabe que os armazéns do céu transbordam? Se você tem enviado sinais confusos, hoje é o dia de limpar essa energia. Fale com autoridade, não com desculpas. Ordene com fé, não com medo. E saiba, no instante em que o fizer, a provisão correrá em sua direção, pois a lei não pode falhar. Mantenha-se firme, porque na próxima parte revelarei o motivo oculto pelo qual a maioria falha nessa prática. Eles pensam que estão ordenando, mas ainda secretamente implorando. Eles misturam seus decretos com palavras vazias. Cancelam sua fé com piadas de escassez. Plantam ervas daninhas no meio do trigo. E a menos que você enxergue isso claramente, também poderá se perguntar por que sua provisão demora. Mas, quando eu lhe mostrar, você entenderá como manter suas ordens puras e sua colheita abundante. Agora, preciso abrir seus olhos para algo que passa despercebido por quase todos, até mesmo por aqueles que acreditam já praticar a lei da fé. Porque é essa armadilha sutil que mantém pessoas boas presas em ciclos de espera, carência e preocupação. A maioria não falha porque nunca falou a palavra. Falha porque a fala num momento e a cancela no seguinte. Misturam ordem com súplica. Plantam sementes de prosperidade num fôlego e sementes de pobreza no outro. E depois se perguntam por que o jardim da vida lhes devolve espinhos e ervas daninhas em vez de flores e frutos. Vou falar claramente. A mente subconsciente é como um registro fotográfico que grava cada vibração, cada tom, cada palavra pronunciada. E ela não discute, não edita, não diz, com certeza foi só uma brincadeira. Não. Ela registra tudo com terrível precisão. E mais cedo ou mais tarde, devolve essa gravação em forma de realidade exterior. É por isso que palavras vazias são tão perigosas. Você pode achar inofensivo rir e dizer, estou quebrado como sempre, ou suspirar, nada nunca dá certo para mim. Mas a lei não faz distinção de pessoas. O subconsciente ouve e obedece. Eu conheci pessoas que se brincaram até a miséria. Uma mulher, cercada de conforto e riqueza, repetia meio rindo, meio séria. Estou me preparando para o asilo dos pobres. Achava espirituoso, inofensivo, mas palavras são sementes, e sementes devem frutificar. Em poucos anos, perdeu tudo e chegou exatamente à condição que ela mesma havia profetizado. Entrou na casa dos pobres, construída pela própria língua. Outra mulher, cansada das tarefas domésticas, suspirava repetidas vezes. Ah, como eu queria viver dentro de uma mala! Repetiu isso tantas vezes que a imagem se gravou no subconsciente, e o resultado foi que, anos depois, desprovida de conforto, acabou literalmente vivendo de uma mala. A imagem que suas palavras talharam tornou-se seu destino. Agora entende por que digo que palavra alguma é ociosa? Cada palavra é uma ordem enviada à cozinha subconsciente da vida. E mais cedo ou mais tarde, será servida. É por isso que tantos acreditam que a lei não funciona. Eles dizem as afirmações, fazem decretos, têm momentos de fé, mas deixam escapar uma frase descuidada, uma dúvida, uma queixa amarga, e nesse instante arrancam a semente que haviam plantado. Escrevem uma nova ordem que contradiz a anterior. E o subconsciente, fiel mas não discernente, cumpre exatamente o último comando recebido. Por isso Jesus disse: por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Suas palavras ou te coroam, ou te crucificam, não há meio termo. Então eu te pergunto, quantas vezes você orou por dinheiro e depois disse a um amigo, nunca tenho o suficiente? Quantas vezes afirmou saúde pela manhã e reclamou de doença à noite?
Quantas vezes declarou amor e alegria, mas deu voz ao ressentimento, à inveja ou ao medo? Se você se vê nesse espelho, não desanime. O reconhecimento é a sua salvação, pois, no momento em que o enxerga, pode mudar. Pode escolher apagar o antigo registro, parar de plantar ervas daninhas e manter sua ordem pura e limpa. E isso nos leva à lei da não resistência, que muitos também ignoram. Eles não apenas misturam súplica com ordem, mas lutam contra as aparências com medo. Combatem as circunstâncias como se a batalha estivesse fora deles. Mas, no momento em que você resiste, dá poder ao que teme. A lei é clara. O que você combate, magnetiza. O que você abençoa, neutraliza. O que você solta, transcende. Portanto, em vez de resistir às aparências, mantenha-se fiel à sua palavra. Recuse-se a ser movido pelas condições externas e sustente sua ordem até que ela se manifeste. E talvez você me pergunte: mas e se eu já tiver falado palavras de escassez? E se já plantei ervas daninhas em meu jardim? Ouça bem, a lei funciona nos dois sentidos. Assim como uma palavra descuidada pode condenar, uma palavra deliberada pode redimir. Você pode cancelar o registro falso, declarando uma verdade superior. Pode dizer: toda palavra falsa que pronunciei retorna agora ao pó do nada, e estabeleço apenas o registro da saúde, da riqueza, do amor e da perfeita expressão do meu ser. Você pode sobrescrever o antigo disco com a melodia da abundância, mas precisa ser constante, deliberado e se recusar a brincar, reclamar ou argumentar em favor de suas limitações. Mantenha-se firme, pois na próxima parte eu o levarei mais fundo no poder criador da palavra falada. Você verá por que a língua é o volante do destino e como cada frase pronunciada põe em movimento forças invisíveis que moldam seu corpo, seus negócios e seu futuro. E quando enxergar isso claramente, nunca mais desperdiçará uma palavra, porque compreenderá que cada sílaba é uma semente e toda semente dará fruto. Este é o ponto de virada e quero que sinta o peso disso, pois, até que compreenda o poder da sua própria língua, continuará tropeçando entre implorar e ordenar, entre plantar e arrancar, e seguirá se perguntando por que sua colheita nunca corresponde à sua esperança. Deixe-me ser direto. Sua palavra não é algo pequeno. Não é um som que se perde no ar, nem conversa vazia que desaparece no silêncio. Sua palavra é vibração, é energia, é a centelha que põe a criação em movimento. A Bíblia diz: a morte e a vida estão no poder da língua. E eu lhe declaro: toda condição da sua vida, seja de riqueza ou pobreza, saúde ou doença, alegria ou tristeza, tem raiz nas palavras que você falou com crença por trás delas. Você pode pensar que é limitado por circunstâncias, por chefes, por governos ou pelas opiniões alheias. Mas o que realmente te aprisiona ou liberta é a tua própria língua. Imagine um disco sendo gravado pela voz de um cantor. Cada nota, cada tremor, até cada tosse é gravado no vinil. Depois, quando o disco toca, cada detalhe retorna fielmente. Sua mente subconsciente é esse disco. Ela não discute, não interpreta, não diz "ele não quis dizer isso". Aceita cada palavra como lei e a reproduz em seu corpo e em sua vida com exatidão assombrosa. É por isso que quem vive dizendo "estou cansado, estou doente, estou sem dinheiro", assim se torna. Não importa o quanto trabalhe ou o quanto deseje o contrário. O subconsciente recebeu a ordem e, como um servo fiel, porém cego, a cumpre. Conheci homens e mulheres que selaram o próprio destino com uma única frase repetida vezes demais. Uma mulher dizia: queria viver dentro de uma mala. Até que a vida, obediente, a levou exatamente a isso. Outra, rica por aparência, vivia brincando. Um dia estarei na casa dos pobres. E a piada tornou-se realidade. Porque palavras ditas com emoção, mesmo em tom de brincadeira, não são apagadas, são semeadas
e sementes sempre dão fruto. Agora entende por que digo que a sua palavra é a sua varinha mágica? Cada frase é um comando, cada som é um decreto. Quer você saiba, quer não. E aqui está a boa notícia. Se as palavras têm poder para te condenar, também têm poder para te libertar. Se você se falou na pobreza, pode se falar na riqueza. Se se falou na doença, pode se falar na saúde. Se se falou na solidão, pode se falar no amor. A lei não muda, ela responde com igual obediência a cada ordem. Então, como começar a usar esse poder criador? Primeiro, tornando-se consciente de cada palavra que pronuncia. Trate-as como sagradas, porque elas são. Pare de lançá-las ao vento. Pare de brincar com a pobreza, de reclamar da falta, de declarar fracasso como se fosse parte da sua identidade. Segundo, plante deliberadamente as palavras que deseja ver encarnadas. Ao despertar, declare: eu estou ligado a uma corrente dourada e infinita de prosperidade. Ao entrar no trabalho, diga: tenho um trabalho mágico de uma forma mágica. Ofereço um serviço mágico por um pagamento mágico. E, quando o medo apertar o peito, responda com a palavra: sou destemido, sou suprido, estou seguro em Deus. Abundância. Pronuncie essas palavras em voz alta, com convicção, como se as estivesse gravando no disco do seu subconsciente, porque é exatamente isso que está fazendo. E permita-me acrescentar algo. Não se deixe enganar pelas aparências. Não diga: mas eu já falei a palavra e nada aconteceu ainda. A semente sempre leva um tempo para germinar no subsolo antes de romper a terra. A lei é exata. O que você semeou em fé florescerá na estação certa, desde que não o arranque com a dúvida. Jesus disse: por tuas palavras serás justificado. Isso não é uma metáfora poética, é uma lei literal. No momento em que realmente acreditar nisso, guardará sua língua como o tesouro mais precioso, pois compreenderá que cada palavra é um construtor, cada frase um plano, e sua vida a estrutura que elas erguem. Agora pense comigo. Se suas palavras estão construindo o seu futuro neste exato momento, que tipo de casa você está levantando? É um palácio de abundância, onde a riqueza flui como um rio e cada cômodo transborda de alegria? Ou uma prisão de escassez, com muros feitos de queixas, medos e frases descuidadas? Se você não gosta da casa que vê ao seu redor, comece hoje a falar uma nova para existir. Pois a mesma lei que criou a antiga criará a nova, e ela não falhará. E isso nos leva a um nível mais profundo. Na próxima parte, darei a você as afirmações exatas que carregam a vibração da riqueza. Palavras que ordenam a aparição das riquezas, decretos que atuam como para-raios, atraindo o dinheiro do invisível para o visível. Essas não são frases frágeis nem esperanças tímidas. São palavras carregadas de fé comprovada pela demonstração, palavras que abriram portas e multiplicaram recursos para aqueles que ousaram pronunciá-las com poder. Permaneça comigo, pois uma vez que as ouvir e começar a usá-las, nunca mais duvidará de que sua palavra é sua varinha mágica e seu decreto falado, a chave do seu tesouro. Agora que entende que cada palavra que profere é uma semente que voltará a você em forma de colheita, quero colocar em suas mãos as palavras que carregam a vibração da prosperidade. Palavras que funcionam como chaves douradas para abrir os armazéns do céu, que convocam o suprimento do invisível para o visível. Essas afirmações não são poesia vazia, nem frases bonitas para agradar aos ouvidos. São comandos, escritos na linguagem que o subconsciente compreende. São decretos que tocam a lei oculta como um martelo tocando um sino, enviando vibrações que viajam até atrair pessoas, oportunidades e canais pelos quais o bem chega até você. Quando as pronunciar, não fale como um mendigo fazendo um pedido. Fale como um rei emitindo uma ordem, como alguém que sabe que sua palavra não pode voltar vazia, mas cumprirá aquilo para o qual foi enviada. Eis um exemplo de decreto. Eu estou ligado a uma corrente dourada
e infinita de prosperidade, que flui para mim sob a graça e de maneiras perfeitas. E percebe a força disso? Não eu espero por dinheiro, nem eu queria ter mais, mas eu estou ligado. Tempo presente, fato eterno, unido a uma corrente que jamais seca. E quando pronuncia essas palavras com fé e expectativa, o subconsciente entra em ação. Você se alinha ao padrão superior de sua provisão divina e entra na vibração da abundância em si. Outra afirmação que abriu caminhos para incontáveis almas é: tenho um trabalho mágico de uma forma mágica. Ofereço um serviço mágico por um pagamento mágico. Ao repeti-la, você declara que seu trabalho não é fardo, seu serviço não é labuta, e seu pagamento não é limitado pelos homens. Você anuncia que tudo o que toca é abençoado por magia divina, que seu serviço é valioso, alegre e recompensado além da expectativa. Lembro-me de uma mulher que veio até mim com apenas $2. A maioria teria segurado aquele dinheiro com medo, mas eu lhe disse: abençoe-o. Veja-o como a semente de um suprimento infinito. Afirme que sua bolsa nunca está vazia, que o dinheiro que sai retorna multiplicado. Juntas declaramos: minha bolsa é uma bolsa mágica do espírito. Ela nunca pode ser esvaziada. À medida que o dinheiro sai, ele volta apressadamente sob a graça, de maneira perfeita. E ela sentiu o poder daquele decreto com tanta força que me deu um de seus $, como oferta de amor. E eu aceitei, pois não ousei ver falta onde ela havia escolhido ver abundância. Pouco tempo depois, recebeu um presente de $6.000. Esse é o fruto da fé destemida, expressa em palavras de poder. Não subestime a força das imagens que essas palavras criam. Quando você diz: vejo minha bolsa cheia, abarrotada de notas e cheques, transbordando abundância, o subconsciente não pode deixar de visualizar isso. E, uma vez gravada a imagem, ela começa a se manifestar. Não se trata de forçar a visualização, mas de deixar que as palavras carreguem naturalmente a imagem até sua mente. Palavras como cheia e transbordando são ricas em substância e impressionam o subconsciente de forma rápida e profunda. Por isso, escolha afirmações que pintem o quadro com ousadia, pois a imaginação é a tesoura da mente, sempre cortando os padrões que sua vida seguirá. Agora, sei que alguns dirão: mas eu já tentei afirmações e nada aconteceu. E eu respondo: talvez tenha repetido as palavras, mas falou como lei? Declarou com convicção ou murmurou com dúvida? Cancelou com queixas? Arrancou com medo? Lembre-se, o subconsciente grava não apenas as palavras, mas o sentimento por trás delas. Se você diz, sou próspero, enquanto treme de medo da escassez, a vibração se mistura, a ordem se confunde, o disco se risca. Mas quando fala com postura, autoridade e alegria, o subconsciente recebe uma ordem clara e precisa cumpri-la. Portanto, faça o seguinte: escolha 2 ou 3 afirmações que toquem seu coração, despertem sua imaginação e acendam alegria dentro de você. Repita-as em voz alta todas as manhãs ao despertar, todas as noites ao deitar-se e sempre que o medo bater à porta. Não espere ter vontade de dizer, diga até sentir. Grave-as em seu subconsciente até que se tornem mais reais do que as contas sobre a mesa ou a bolsa vazia em suas mãos. E à medida que perseverar, a vibração mudará. Portas se abrirão, caminhos se limparão, e o dinheiro aparecerá de formas que você jamais poderia ter planejado. Pois os métodos de Deus são engenhosos e seu suprimento é infinito. Deixe-me encerrar esta parte com um lembrete. As afirmações não são feitiços. Não são truques, nem barganhas com um universo relutante. São a linguagem da fé, a fala daqueles que conhecem sua herança divina, as palavras de reis e rainhas que compreendem que a vontade de Deus é abundância, não falta, suprimento, não carência, alegria, não miséria. Quando você afirma, alinha-se com essa verdade, e a lei não pode falhar em trazê-la à manifestação. Agora permaneça comigo, porque na próxima parte vou lhe mostrar que não basta falar as palavras, é preciso agir como se já fossem verdade.
É preciso viver como se o decreto estivesse cumprido no instante em que o pronunciou. Falarei sobre homens e mulheres que ousaram agir como ricos quando eram pobres, que compraram cobertores para apartamentos que ainda não tinham, que puseram a mesa para refeições ainda não cozidas, e descobriram que a fé abriu portas que o medo e o esforço jamais abririam. Essa é a lei da ação, que sela a palavra falada. Sem ela, as afirmações ficam suspensas no ar. Com ela, tomam forma e caminham para dentro da sua vida. Agora, deixe-me levá-lo mais fundo, porque uma coisa é declarar o decreto, e outra bem diferente é viver como se ele já estivesse cumprido. É aqui que a maioria tropeça, na linha tênue entre afirmar como palavras e afirmar como lei criadora. Veja, o subconsciente não escuta apenas as promessas que você fala, mas a maneira como você anda, age e se porta quando as aparências gritam o contrário do que declarou. Se suas palavras dizem sou próspero, mas suas ações dizem tenho medo, preciso me encolher, devo guardar e me preparar para a falta, então o subconsciente recebe dois comandos opostos, e o mais carregado de emoção sempre vence. Por isso digo, a fé precisa ser encenada nos pequenos detalhes da vida. Porque quando você age como se já possuísse aquilo que ordenou, envia uma mensagem clara e inabalável ao subconsciente de que a abundância é a única realidade. E essa mensagem não pode deixar de dar fruto. Ela não fazia ideia de onde o dinheiro poderia vir, e o medo a pressionava como uma nuvem de tempestade. Eu lhe disse, haja como se já o tivesse, peça um bom almoço, conduza-se com elegância, passe o dia em alegria e não em preocupação, porque cada ato de fé é um sinal ao universo de que você espera a sua provisão. Ela fez exatamente como eu instruí, e em poucos dias um parente apareceu sem avisar, com a quantia exata de que precisava. Agora eu lhe pergunto, foi o almoço que trouxe o dinheiro? Foi o gesto exterior em si? Não, foi a fé por trás do ato. A convicção inabalável de que ela não era uma mendiga em um universo de escassez, mas uma filha de Deus em um universo de suprimento inesgotável. Aquele único ato de fé alinhou o seu subconsciente ao seu decreto, e a lei o cumpriu depressa. Esse princípio aparece por toda a Escritura. O profeta Eliseu disse aos reis sedentos no deserto: encham este vale de valas. Não havia chuva à vista, nenhuma nuvem no céu, nenhuma razão natural para cavar trincheiras. Ainda assim, eles obedeceram, agiram à sua fé, e na manhã seguinte, o vale transbordava de água. Suas valas se encheram porque ousaram preparar-se para uma provisão invisível. E assim é com você. Você deve cavar suas valas com antecedência, comprar o cobertor quando ainda não tem apartamento, pôr a mesa quando ainda não tem refeição, falar como se a conta já estivesse paga. E então, atravessar o dia com a calma certeza de quem sabe que o cheque já foi emitido e está a caminho. Conheci uma estudante que precisava desesperadamente de um novo lar. Apartamentos eram escassos e todos diziam que era impossível. Ela quase cedeu à dúvida, mas decidiu cavar suas valas comprando cobertores novos, como se o apartamento já fosse dela. Amigos zombaram. Por que gastar com cobertores que talvez você nunca use? Mas ela sorriu e disse, estou me preparando para o meu bem. E sabe o que aconteceu? Não muito depois, ela recebeu um apartamento de modo miraculoso, e os cobertores que comprara foram estendidos sobre a sua cama. Essa é a lei em operação. Mas permita-me ser claro. Agir em fé não é gastar de forma irresponsável, não é impor a sua vontade, não é atirar-se a riscos tolos, é obedecer à voz suave da intuição que indica o próximo passo. É o pequeno ato que parece sem sentido para a mente racional, mas ressoa com certeza no seu espírito. É pisar sobre as águas quando Cristo diz, vem. A mente racional diz, fique no barco, você vai afundar, mas a fé diz, eu caminho pela lei divina e não posso falhar. E quando você age nesse espírito, o invisível torna-se visível. A provisão não vista passa a ser vista,
e aquilo que era apenas um decreto em palavras torna-se realidade em sua vida. Agora peço que considere: em que áreas da sua vida você tem falado fé, mas agido medo? Onde você tem declarado abundância enquanto se move como se a falta ainda o governasse? Pode ser algo tão pequeno quanto recusar-se a dar quando sente o impulso, tão simples quanto rejeitar uma oportunidade por parecer incerta, tão sutil quanto apegar-se a um objeto antigo por receio de não conseguir substituí-lo. Cada uma dessas ações contradiz o decreto de prosperidade. E cada uma diz ao subconsciente: eu não acredito de verdade. Se quer virar a maré, comece hoje a encenar sua fé em gestos pequenos e práticos. Fale a palavra, depois mova-se como se ela já fosse realidade. Compre o cobertor, ponha a mesa, peça o almoço, cave a vala. Faça aquilo que prova ao seu próprio subconsciente que você confia na lei, e a lei não falhará. E à medida que avançamos, revelarei outro mistério que explica por que, mesmo quando falamos e agimos com fé, às vezes aquilo que julgávamos querer não aparece, e em seu lugar chega algo melhor. Esta é a lei da substituição, o salvaguarda da lei divina, que assegura que mesmo que você peça de forma equivocada, mesmo que ordene o que não é verdadeiramente seu, o universo trará a coisa certa, o equivalente divino, o bem que pertence a você e apenas a você. E quando compreender essa lei, nunca mais temerá errar com as palavras, porque saberá que todo verdadeiro pedido é protegido e cumprido sob a graça. Agora preciso mostrar-lhe um dos funcionamentos mais misericordiosos da lei divina. Um salvaguarda que impede você de se aprisionar no lugar errado, com as pessoas erradas ou na forma errada de provisão. Pois, mesmo que suas palavras sejam poderosas e sua fé seja sincera, às vezes, aquilo que você pensa querer não é realmente seu. Não é a sua porção divina, não lhe pertence por direito de consciência, e se lhe fosse dado, transformar-se-ia em cinzas em suas mãos. É aqui que opera a lei da substituição. É a mão invisível da inteligência infinita que toma o seu pedido equivocado e o transforma no pedido correto, aquele que corresponde ao seu desenho divino. Digo-lhe, essa lei é o seu escudo. Ela garante que, mesmo que seu desejo seja estreito, míope ou nascido da vontade pessoal, você não ficará com frustração, mas receberá o equivalente divino, que é sempre melhor do que você imaginou. Recordo o caso de uma mulher que me procurou com um pedido urgente. Estava profundamente apaixonada por um homem e implorava que eu pronunciasse a palavra para que se casasse com ele. Ela acreditava que ele era o tal, que sua felicidade dependia do afeto dele e temia, acima de tudo, perdê-lo. Eu lhe disse que não poderia dizer tal palavra, pois seria violar a lei espiritual fixar o seu bem em uma pessoa específica. Em vez disso, falei: direi a palavra pelo homem certo, o homem que lhe pertence por direito divino. Se este é o homem certo, você não poderá perdê-lo. Se não é, você receberá o equivalente. Ela concordou, embora a contragosto. Não muito depois, seus sentimentos pelo primeiro homem começaram a arrefecer. O encanto dele se dissipou e o que parecia irresistível agora se mostrava pouco satisfatório. Logo, ela conheceu outro homem que desde o início declarou que ela era o ideal dele e lhe disse as exatas palavras que sempre desejara ouvir. Casou-se com ele e foi feliz. E mais tarde me disse que era impressionante como ele se encaixava perfeitamente em sua visão. Essa é a lei da substituição em ação. Veja, quando você faz o pedido ao universo, nem sempre sabe o que é melhor para si. Pode pensar que precisa de um determinado emprego, de uma determinada casa, de uma determinada pessoa. Mas a lei superior vê além do seu olhar limitado. Ela conhece o fim desde o começo. Conhece o padrão divino da sua vida e não permitirá que você se contente com menos do que o seu verdadeiro bem. Assim, se você pede errado, a lei simplesmente substitui pelo equivalente correto. É por isso que eu lhe digo para falar em termos de direito divino e sob a graça. Diga:
Eu desejo a casa que me pertence por direito divino. Diga: chamo à existência o trabalho que é meu sob a graça, de maneiras perfeitas. Diga: sou unido ao parceiro que me pertence no desenho divino. E então, confie que a lei fará a substituição, caso o seu desejo limitado não esteja em harmonia com o seu verdadeiro destino. Essa lei não é apenas um salvaguarda, mas uma libertadora, porque livra você da paralisia do medo, da preocupação de errar, do pavor de escolher mal. Percebe quanta ansiedade as pessoas desperdiçam temendo perder a chance, pedir a coisa errada, aceitar menos do que merecem? A lei da substituição remove todo esse temor. Você não pode perder o que é seu por direito divino, e não pode reter o que não lhe pertence. Se estender a mão para a coisa errada, ela escapará de seus dedos, e a coisa certa virá em seu lugar. Se você pedir uma pedra, a lei lhe dará pão. Se agarrar ao que é falso, isso cairá, e o verdadeiro chegará. É por isso que está escrito: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O reino é o âmbito das ideias corretas, o padrão divino. E quando você alinha as suas palavras com esse padrão, nada pode ser perdido, e nada pode ser retido de você. Agora, peço que considere a própria vida. Onde você tem se apegado teimosamente a algo ou alguém que talvez não seja seu por direito divino? Onde confundiu obsessão com destino, medo de perda com amor verdadeiro ou desespero com orientação? Talvez você tenha orado por um emprego específico, apenas para ver a porta se fechar repetidas vezes. Talvez tenha corrido atrás de uma pessoa que se recusa a se comprometer, acreditando que ela é aquela. Talvez tenha implorado por dinheiro de um canal que nunca parece se abrir e se perguntado: por que a lei não funciona para mim? Meu amigo, a lei tem funcionado o tempo todo. Ela tem fechado as portas erradas para que as certas se abram. Ela tem removido o falso para que o verdadeiro possa aparecer. Tem substituído o que é falso pelo que é genuíno. E aqui está o grande segredo dessa lei. Você não precisa saber cada detalhe do seu bem. Não precisa forçar a mente para visualizar cada circunstância. Não precisa tentar administrar o universo. Basta falar a palavra com fé, declarar que recebe o que é seu por direito divino, e então liberá-la com confiança. A lei fará o trabalho de selecionar e ordenar, substituir e suprir. E ela trará não apenas o que você deseja, mas o que você teria desejado se visse o quadro completo. É por isso que a Bíblia diz: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. A sua tarefa não é implorar, nem agarrar-se, nem exigir com medo, mas ordenar com fé e descansar na certeza de que o equivalente correto não pode deixar de aparecer. Lembre-se disto: toda vez que falar a palavra, acrescente a frase sob a graça, de maneiras perfeitas e por direito divino. Essas expressões são âncoras que mantêm o seu pedido alinhado à lei da substituição. Garantem que, mesmo se pedir menos, receberá mais. E mesmo se alcançar algo errado, o certo será colocado em suas mãos. E quando vir esse princípio em ação na sua vida, quando algo que achava querer desaparecer para dar lugar a algo muito melhor, você se maravilhará com a sabedoria da inteligência infinita e passará a confiar na lei de todo o coração. Agora fique comigo, porque na próxima parte mostrarei como treinar a imaginação, que é a tesoura da mente, para cortar apenas padrões de bem, para que seus decretos estejam sempre alinhados com a abundância, sempre fiéis ao seu desenho divino, e jamais contaminados pelo medo ou distorcidos por imagens erradas. Quando aprender a disciplinar sua imaginação, você a usará como um artesão usa suas ferramentas, cortando apenas tecidos de riqueza, saúde, amor e sucesso e lançando fora para sempre os trapos do medo e da escassez. Entramos agora num reino sutil e poderoso, o reino da imaginação. E devo falar lentamente para que sinta a profundidade do que vou dizer. Porque imaginação não é a faculdade inofensiva de sonhar acordado,
que muitos pensam. Ela é a tesoura da mente, que corta os padrões que sua vida inevitavelmente seguirá. E, se você não aprender a dirigi-la, se não a disciplinar, ela cortará formas de medo e escassez com a mesma facilidade com que corta formas de riqueza e alegria. Muitos sofrem não por falta de fé nas palavras, mas por permitirem que a imaginação corra solta, criando quadros de desastre, doença, contas atrasadas, portas fechadas e oportunidades perdidas, e depois se perguntam por que exatamente essas condições surgem. A resposta é simples. A imaginação tem trabalhado sem descanso, cortando os padrões, e a lei, fiel, tem produzido as roupas conforme o molde entregue. Conheci homens que literalmente se preocuparam até adoecer, imaginando o corpo se deteriorando, até que o subconsciente obedeceu e o corpo seguiu o padrão. Conheci mulheres que imaginaram traições tantas vezes que seus parceiros acabaram cumprindo o papel exatamente como ela havia escrito. Certa vez, um homem viveu aterrorizado por uma doença rara. Lia sobre ela, falava sobre ela e, acima de tudo, a imaginava. Dizia a si mesmo repetidas vezes que precisava se proteger e a cada ensaio mental aprofundava o padrão, até que o corpo manifestou justamente a doença que mais temia. Mais uma prova de que, quando dirigida pelo medo, a imaginação corta o molde e o subconsciente costura a forma. Por isso eu digo, seja vigilante. Cada imagem mental é uma profecia. Cada devaneio é uma semente buscando realização. Mas aqui está a verdade gloriosa. A mesma imaginação que corta padrões de escassez e doença pode, quando treinada, cortar padrões de saúde, riqueza, alegria e plenitude. E a lei os trará à forma com igual fidelidade, porque ela não distingue entre imagens nascidas do medo ou da fé. Apenas reproduz o molde que lhe é dado. A pergunta, então, é: que moldes você tem entregue ao seu subconsciente? Você tem cortado trapos de preocupação, roupas de pobreza, vestes de desânimo? Ou tem cortado mantos de esplendor, tecidos de ouro e abundância, vestes que o cobrem com saúde, sucesso e alegria? Imagine um alfaiate com uma tesoura nas mãos cortando o tecido de um terno. Se o molde estiver errado, o terno não servirá, por mais fino que seja o tecido ou habilidoso o alfaiate. A imaginação é essa tesoura. O subconsciente é o alfaiate. E as condições da sua vida são as roupas. O tecido é infinito. Não há limite de material. Se você entrega um molde de medo, o alfaiate cortará e costurará conforme esse desenho. E você o vestirá, goste ou não. Mas se entregar um molde de fé, de alegria, de riqueza, o alfaiate criará roupas que lhe servirão perfeitamente. Vestes que o envolverão em prosperidade e bem-estar. Por isso, é vital assumir o controle da sua imaginação, cortar conscientemente apenas os padrões que deseja vestir. Pergunto-lhe: o que você tem imaginado em seus momentos de silêncio? Vê-se lutando ou suprido? Imagina suas contas se acumulando ou as vê carimbadas com pago integralmente? Repassa cenas de rejeição ou visualiza boas-vindas calorosas e portas abertas? As imagens que você mais entretém são as sementes que planta. E quer perceba ou não, você está plantando o tempo todo. Sua vida de hoje é a colheita das imagens que tem cortado com as tesouras da mente. E aqui está o caminho adiante. Comece deliberadamente a imaginar o bem. Mesmo que as aparências gritem o contrário, mantenha-se fiel à imagem superior. Veja-se caminhando na abundância, mesmo que a bolsa esteja leve. Veja-se radiante de saúde, mesmo que o corpo pareça fraco. Veja-se amado e querido, mesmo que esteja só. Pois, assim como o alfaiate obedece ao molde, o subconsciente obedecerá à imagem. E o que você persistir em imaginar acabará por se tornar visível. Não tema ter cortado moldes errados no passado. Não está condenado a usar para sempre as roupas da imaginação de ontem. Assim como um novo molde substitui o antigo, uma nova visão substitui a falsa.
Diga em voz alta: toda imagem falsa em minha imaginação se dissolve agora. Eu corto apenas os padrões de saúde, riqueza, amor e perfeita expressão do meu ser. Declare isso e comece a praticá-lo dia após dia, momento a momento, até que sua imaginação deixe de ser inimiga e se torne aliada, cortando apenas as vestes de glória que você nasceu para usar. E ao treinar essa faculdade, você descobrirá algo maravilhoso. Não será mais vítima das imagens de medo que surgem sem convite, nem se sentirá impotente diante das visões de escassez que tentam assombrá-lo. Tornar-se-á o mestre artesão do próprio destino, cortando com precisão, moldando com intenção e entregando ao subconsciente apenas os desenhos que correspondem ao plano divino da sua vida. E quando isso acontecer, sua imaginação se tornará a ponte entre o invisível e o visível. O ateliê silencioso onde cada sonho é costurado antes de aparecer no palco da sua existência. Mantenha-se firme, porque na próxima parte mostrarei como fortalecer essas imagens com visão e gratidão, tornando-as tão vívidas e magnéticas que atrairão para você cada recurso, oportunidade e canal necessários. Você verá como cultivar a visão da abundância até que ela se torne a atmosfera da sua vida e como protegê-la contra o poder corrosivo da dúvida. Quando aprender isso, sua imaginação deixará de ser um campo de batalha e se tornará um jardim transbordante de flores da prosperidade. Agora que entende que a imaginação é a tesoura da mente, cortando sem cessar os moldes que a vida deve seguir, quero mostrar-lhe como treiná-la até que ela lhe sirva como um servo fiel, e não como um tirano. Porque a imaginação não pode ser deixada à deriva, deve ser guiada, disciplinada e mergulhada em visões de plenitude, até que essas visões se tornem mais fortes do que qualquer aparência de falta pelas manchetes do dia, pelas opiniões dos vizinhos, pelos sussurros da mente racional. E depois se perguntam por que suas vidas refletem pobreza, limitação e frustração. Mas você é chamado a algo mais alto. É chamado a cultivar a visão da abundância, a imaginar a prosperidade com tamanha clareza e alegria que ela se torne a própria atmosfera em que você vive e respira. E como é essa visão da abundância? É ver seus navios chegando sobre um mar calmo, como tantas vezes declarei. Meus navios chegam sobre um mar calmo, sob a graça, de maneiras perfeitas. Essa simples frase contém uma poderosa imagem de abundância chegando suavemente, pacificamente, sem luta, sem tempestade. Quando você a repete, começa a ver esses navios na tela da mente, carregados de tesouros, aproximando-se firmemente do porto da sua vida. E o subconsciente, fiel à imagem, põe em movimento correntes e ventos invisíveis até que esses navios cheguem ao seu cais. Em contraste, a imaginação da escassez só enxerga nuvens escuras, navios afundando, ondas que esmagam o barco frágil da esperança. Qual dessas visões você quer fortalecer? A resposta é clara. A visão que você escolhe se tornará a realidade que você habita. Deixe-me contar uma história. Há anos, declarei que receberia uma roseira perfeita em flor, embora não houvesse razão alguma para esperar isso. Mantive firme essa imagem na imaginação. Via a árvore diante de mim, suas flores se abrindo, o perfume enchendo o ar. Alguns riram e disseram que era impossível. No entanto, pouco tempo depois, sem nenhum esforço meu, uma amiga apareceu trazendo exatamente a roseira que eu havia visualizado, tão idêntica à imagem que me tirou o fôlego. Essa é a visão da abundância em ação. Aquilo que você mantém com clareza, que vê com constância, que se recusa a soltar, precisa se manifestar. Pois a imaginação é o molde e o universo é a substância. E nunca se esqueça do papel da gratidão em fortalecer essa visão. A gratidão é o ímã que puxa o invisível para o visível. Quando você agradece a Deus pelo bem antes que ele apareça, ancora a imagem na fé, e a fé a torna real. É como regar as sementes que plantou. Sem gratidão, elas secam e não germinam. Mas,
Quando você desperta e diz: "Eu te agradeço porque minha provisão já chegou, minha colheita é abundante e minha vida transborda de todo bem", você irriga o solo do subconsciente com água viva e a visão começa a brotar. A gratidão multiplica. Os pães e peixes só alimentaram milhares depois que Cristo deu graças. O seu pequeno recurso se multiplicará quando você o abençoar, quando der graças por ele, quando o enxergar como semente de uma colheita maior. Alguns podem perguntar: e se a dúvida aparecer? E se eu não conseguir sustentar a visão sem que o medo a quebre? E eu respondo: a dúvida pode bater à porta, mas você não precisa deixá-la entrar. Pode sentir o vento do medo passar por você, mas não o convide a sentar-se à mesa. Quando a dúvida sussurrar, responda com afirmação: esta visão é minha por direito divino e nada pode impedi-la. Quando o medo apertar, responda com gratidão: eu te agradeço, porque já está feito. Desse modo, você treina sua imaginação como quem doma um cavalo selvagem, guiando-a repetidamente de volta ao caminho certo, até que ela já não se desvie. E eu te pergunto: que visão você tem sustentado ultimamente? É uma visão de contas sem fim, de oportunidades que escapam, de portas que se fecham? Ou é uma visão de envelopes carimbados, pago integralmente, de portas se abrindo, de oportunidades chegando no tempo perfeito? A imagem que domina sua imaginação dominará sua vida. E você tem, neste exato instante, o poder de escolher a visão da abundância. Pode parecer estranho no início, como vestir uma roupa nova, mas logo ela se ajustará, logo se tornará natural, logo será sua segunda pele. E quando isso acontecer, o seu mundo se reorganizará para refletir essa nova realidade, pois as condições externas nada mais são do que o espelho das imagens internas. A partir de hoje, recuse-se a deixar o medo segurar as tesouras. Recuse-se a imaginar a falta. Recuse-se a cortar trapos quando nasceu para cortar mantos. Veja seus navios chegando. Veja suas rosas florescendo. Veja sua bolsa cheia e transbordando de notas. Veja seus depósitos fartos e veja tudo isso sob a graça e de maneiras perfeitas. Lembre-se, o universo é ilimitado, o suprimento é infinito. As únicas fronteiras são as que você corta com a sua imaginação. Mantenha-se firme, porque na próxima parte eu lhe mostrarei como destruir as velhas imagens falsas que ainda podem residir no seu subconsciente, como quebrar os registros mentirosos que repetem cenas de fracasso e substituí-los por novos registros de saúde, riqueza e amor. Pois muitos têm sido fiéis em falar novas palavras, em imaginar novos quadros, em declarar abundância, e ainda assim se perguntam por que o passado parece agarrar-se, porque antigas condições não se dissolvem. A resposta é esta: o subconsciente ainda está tocando velhos discos, sulcos gravados há anos por palavras descuidadas, pensamentos temerosos e imagens de falta e fracasso que você talvez nem recorde conscientemente. Mas elas estão lá, girando sem parar, repetindo a mesma melodia sombria até que sua vida dance nesse ritmo. Você pode declarar riqueza com a mente consciente, mas, se o disco oculto toca "Nunca tenho o suficiente", essa música abafará o seu canto. Pode afirmar amor, mas se o velho sulco repete "Sou indigno, sou rejeitado, estou só", a afirmação lutará para se fazer ouvir. Por isso digo, não basta plantar novas sementes. É preciso arrancar as ervas daninhas. É preciso quebrar os velhos discos, destruí-los completamente e substituí-los por novas melodias de verdade. Pense nisso. Nos tempos dos discos de vinil, se o disco estava riscado, ele saltava e repetia o mesmo trecho sem parar. O subconsciente é assim. Ele reproduz o que foi gravado. E se o sulco for de medo ou ressentimento, tocará o mesmo padrão repetidamente, até que a condição volte a se manifestar. É por isso que tantas pessoas vivem repetindo os mesmos ciclos.
encontram o mesmo tipo de parceiro decepcionante, caem nos mesmos buracos financeiros, enfrentam as mesmas doenças em diferentes formas. Estão presas ao sulco de um velho disco, e até que esse disco seja quebrado, não poderão avançar. Mas anime-se, porque há uma maneira de quebrá-lo. Diga em voz alta, com autoridade: eu quebro e destruo todo registro falso em minha mente subconsciente. Eles retornam ao pó do nada, pois vieram do nada e ao nada retornam. Eu estabeleço apenas os registros de saúde, riqueza, amor e perfeita expressão do meu ser. Diga isso com força, como se tivesse um martelo nas mãos e estivesse quebrando o vinil em pedaços. Diga até sentir o alívio. O subconsciente obedecerá. Pode exigir repetição, pode exigir persistência, mas a cada vez que declarar, você enfraquecerá o poder do velho disco e ele acabará se despedaçando. E quando o disco for quebrado, substitua-o imediatamente por um novo. A natureza abomina o vácuo. Se deixar o espaço vazio, o velho som pode voltar. Portanto, após declarar a destruição dos registros falsos, afirme a nova verdade. Eu gravo apenas sucesso. Eu gravo apenas suprimento. Eu gravo apenas alegria. Eu gravo apenas amor divino. Visualize a agulha do subconsciente deslizando suavemente sobre um disco novo, tocando uma sinfonia de abundância. E deixe essa melodia preencher seus dias. Certa vez, aconselhei um homem que lutava contra a pobreza havia décadas. Repetia afirmações fielmente, mas sempre retornava ao mesmo ponto de escassez. Ao conversar, ele admitiu que, na infância, ouvia o pai dizer: somos amaldiçoados com o dinheiro. Tudo o que fazemos dá errado. Essa frase gravou sulcos profundos no subconsciente, sulcos que tocavam mais alto que suas afirmações. Eu lhe disse para declarar diariamente: eu quebro e destruo o registro da perda financeira. Eu estabeleço o registro da prosperidade sem fim, pois estou ligado à corrente dourada do suprimento. Ele obedeceu. E em poucos meses, sua vida mudou. Oportunidades surgiram, dívidas foram pagas, e pela primeira vez, ele se sentiu livre. O disco antigo fora quebrado, e um novo começou a tocar. Então eu lhe pergunto: quais discos antigos ainda estão girando na sua vida? Talvez o disco de sempre fico doente no inverno. Talvez o amor nunca dura para mim. Talvez o dinheiro escapa por entre meus dedos. Não desanime. Essas não são verdades eternas. São sulcos falsos, gravados pelo medo e pela sugestão. E você tem autoridade para esmagá-los. Empunhe o martelo da palavra falada. Declare a destruição deles. Substitua-os pelos cânticos da verdade. E em breve, você se verá dançando uma nova melodia, de saúde, de riqueza, de amor, de sucesso. Pois o subconsciente não distingue entre um disco antigo e um novo. Ele simplesmente toca aquilo que recebe. Dê a ele apenas a música do céu, e faça disso a sua alegria. Você não está condenado a repetir o passado. Não está preso ao que seus pais disseram, ao que seus professores declararam, ao que seus próprios medos um dia sussurraram. Todo disco antigo pode ser quebrado. Todo sulco falso pode ser apagado. Toda canção de escassez pode ser silenciada. E, em seu lugar, você pode gravar a música da abundância, a sinfonia do suprimento divino, a melodia da alegria eterna. E quando o fizer, sua vida mudará. Porque a música interior sempre se torna as condições exteriores. Agora, permaneça comigo, pois na próxima sessão principal mostrarei não apenas os princípios, mas as demonstrações vivas dessa lei. Histórias reais de homens e mulheres que passaram de implorar a ordenar, do medo à fé, de discos antigos de carência a novos discos de abundância. Seus casos provarão a você que essa lei não é teoria, mas fato, e quando vir suas vitórias, estará pronto para reivindicar a sua própria. Agora, deixe-me conduzi-lo à prova viva dessas leis, pois princípios, sozinhos, podem soar elevados e distantes.
até que você os veja vestidos na vida de homens e mulheres que ousaram colocá-los em prática, que tomaram a verdade invisível e a provaram no visível. Quero começar com um dos meus casos favoritos, porque mostra claramente que você não precisa ter grande riqueza para começar. Não precisa ver todas as portas abertas antes de agir. Não precisa saber o como nem o quando. Precisa apenas de fé, de uma palavra falada e da coragem de seguir um pressentimento. Certa vez, uma mulher veio até mim com apenas $8. O aluguel estava vencido, suas necessidades eram muitas, e ela se sentia encurralada entre o desespero e o medo. A maioria, em sua posição, teria agarrado aqueles $8 como se fossem a própria vida, segurando com força e encolhendo-se de volta aos pensamentos de mendicância. Mas essa mulher estava disposta a ouvir. Eu lhe disse que Deus é a sua provisão, que a lei não pergunta quanto você tem na bolsa, mas quanta fé tem no coração. E a incentivei a falar a palavra e a agir como se a abundância já estivesse presente. Ela obedeceu. Declarou: Deus é a minha provisão. Não posso ser deixada sem nada. Eu caminho na abundância, sob a graça e de maneiras perfeitas. E, embora tremesse, escolheu confiar na voz interior. Naquela mesma tarde, sentiu um impulso súbito, um pressentimento tão forte que não pôde ignorá-lo, para voltar para casa por um caminho diferente. Seguiu esse direcionamento sem hesitar. E o que você acha que aconteceu? Ao longo desse caminho, encontrou uma amiga que, do nada, colocou em suas mãos uma soma de dinheiro grande o suficiente para cobrir o aluguel. E muito mais. O que começou com apenas $8 e uma palavra de fé transformou-se em uma demonstração de abundância. Esta é a lei em ação. Um decreto pronunciado, um pressentimento seguido e a provisão chegando no tempo perfeito. Viu a lição? A quantia de dinheiro na mão não importava. As aparências de falta não importavam. O que importava era a palavra e a obediência à orientação interior que veio depois. A mendicância a teria deixado trêmula, agarrada, encolhida no medo. Ordenar a elevou à expectativa, abriu seus ouvidos para a intuição e a conduziu diretamente ao seu bem. E eu lhe digo, cada um de vocês possui o mesmo poder. Você pode pensar que está reduzido ao seu último dólar. Mas, se falar a palavra e seguir o pressentimento, pode descobrir que todo o universo está logo ali, na esquina, à espera para entregar a sua provisão. Deixe-me insistir nesse ponto, porque muitos acreditam que não podem agir até ter mais em mãos, até as condições parecerem mais seguras, até as aparências amaciarem. Mas a lei não se move por aparências. A lei se move por fé. Sempre há provisão para cada demanda, mas a demanda precisa ser feita com coragem. Aquela mulher com $8 provou o que estou ensinando. Você não precisa esperar ter muito para agir como quem tem muito. Precisa apenas ousar dar o passo, dizer, Deus é a minha provisão infalível, e então mover-se segundo a direção interior que vier. Isso é ordenar sem medo, e é por isso que ela recebeu a sua demonstração. Então eu lhe pergunto, qual é o seu $8? O que é esse pouco que você é tentado a agarrar com medo, a pequena semente que hesita em liberar porque as aparências gritam que não é suficiente? Seja o que for, ouse falar a palavra sobre isso. Ouse dar graças por isso. Ouse declarar que é apenas o começo de uma colheita incontável. E mantenha-se atento, porque um pressentimento virá. Um empurrão de dentro, uma voz sussurrando. Vá por aqui. Faça tal coisa. E siga sem hesitar, e verá portas se abrirem, provisão aparecer e a abundância fluir de lugares que jamais imaginou. Pois Deus tem canais que você não conhece, e seus caminhos são certos. Continue ouvindo, porque na próxima história levarei você de volta a uma cena antiga das Escrituras, quando reis foram orientados a se preparar para a água em um vale deserto sem que houvesse uma nuvem no céu. Isso mostrará que o princípio é atemporal. Quando você ousa preparar-se antes de a provisão aparecer, a provisão não pode deixar de vir.
E quando enxergar isso, nunca mais hesitará em cavar suas valas com fé, sabendo que serão preenchidas. Fim do subponto. Você disse: continue. Escreva em capítulos realmente longos, parágrafos realmente longos e frases fluidas. O Chat GPT disse: título da seção principal 4. Estudos de caso de ordenação da riqueza. Início. Subseção 4.2. Os Três Reis e o Vale Vazio. Agora quero conduzi-lo a uma das ilustrações mais poderosas da lei divina já dadas. Uma história escondida nas Escrituras que mostra, sem sombra de dúvida, que preparação em fé traz provisão mesmo quando as aparências gritam impossível. 3 reis marcharam com seus exércitos por uma terra árida. Chegaram a um vale em que não corria água, não havia riachos, não pairavam nuvens no céu. Seus homens desfaleciam de sede, seus cavalos tropeçavam e a sombra da morte se estendia sobre todos. Para a mente racional, o caso estava encerrado. Não havia água, não havia esperança, não havia saída. Mas o profeta Eliseu estava com eles. E quando buscaram sua palavra, ele não disse: esperem pela chuva. Não disse: voltem derrotados. Ele deu uma ordem ousada e estranha: encham este vale de valas. Imagine, sobe um sol escaldante, numa terra ressequida e vazia. Eles foram instruídos a cavar valas, a preparar canais para uma água que ainda não existia, a trabalhar em fé por uma provisão invisível. Muitos teriam rido, zombado, desesperado, mas os reis obedeceram. Cavaram vala após vala, canal após canal, naquela terra seca. E quando a manhã chegou, sem que caísse uma gota de chuva do céu, o vale estava cheio de água, fluindo em abundância de fontes invisíveis, suficiente para saciar os exércitos, salvar os cavalos e levá-los à vitória. Isto não é apenas um relato histórico. É uma revelação de lei. O seu vale pode parecer seco. Suas necessidades podem parecer não atendidas. Sua vida pode soar árida de recursos. Mas a palavra do Senhor para você é a mesma. Faça do seu vale um lugar cheio de valas. Prepare-se antes de ver. Haja como se a provisão já estivesse correndo em sua direção. Cave as valas mentais da expectativa. Cave as valas práticas da prontidão. Ponha a mesa antes de a refeição chegar. Compre os cobertores antes de encontrar o apartamento. Dê o passo em fé antes de a evidência aparecer. E quando fizer isso, a provisão virá por canais que você não esperava, de lugares que você não conhecia. Pois os recursos de Deus são infinitos e seus métodos misteriosos. Uma vez eu disse a uma aluna que se preparasse para o seu bem exatamente desse modo. Ela ansiava pelo lar certo, mas todas as portas pareciam fechadas, toda possibilidade negada. Disse: eu não consigo ver como isso pode acontecer. E eu respondi: você não precisa ver o como, precisa cavar a vala. Compre algo para o lar que deseja. Comece a se preparar em fé. Ela obedeceu. Comprou novos cobertores e os manteve dobrados, prontos para a cama do lar que ainda não possuía. Amigos zombaram, dizendo que era tolice gastar com algo que não podia usar. Mas ela sorriu e disse: estou me preparando para o meu bem. E muito em breve, de um modo que jamais poderia ter orquestrado, o lar certo lhe foi oferecido. E os cobertores foram estendidos sobre a sua cama. Ela cavou a vala, e a água a encheu. Você percebe como isso difere do espírito de mendicância? A mendicância espera a prova para só então mover-se. A mendicância suplica aos céus, mas continua imobilizada pelo medo da confiança. Ordene e diz: a água já está a caminho, preciso apenas abrir espaço para ela. Isso é fé em ação. E a fé é sempre recompensada. Então eu lhe pergunto: que vale seco você encara neste momento? Em que área da sua vida parece impossível que a provisão flua? Nas finanças, na saúde, nos relacionamentos, no trabalho? Seja onde for, pegue sua pá espiritual e comece a cavar. Declare a palavra, prepare o espaço, haja como se o bem já estivesse presente.
E não se surpreenda quando amanhã chegar e o vale estiver cheio, pois a lei nunca falhou e a jamais falhará. E à medida que avançamos para a próxima história, você verá outra demonstração desse princípio, a de um banqueiro que enfrentou a ruína e tinha apenas minutos para conseguir os fundos de que precisava. Parecia que o próprio tempo estava contra ele. No entanto, porque ousou crer, porque manteve-se firme, porque cavou sua vala de fé, até o último instante a provisão chegou, exatamente na hora certa. Essa história mostrará que, mesmo quando o relógio corre, mesmo quando tudo grita tarde demais, a lei divina nunca se atrasa, e o seu pedido é sempre entregue, sob a graça, de maneiras perfeitas. Houve um homem, um banqueiro, que enfrentava uma crise tão grave que seu futuro pendia por um fio. Ele havia dado sua palavra e precisava de um para-empréstimo de $50.000, até uma hora marcada, nem um minuto depois, ou todo o seu empreendimento desabaria. Sua reputação seria destruída, sua esperança de sucesso ruiria. Ele já havia esgotado todos os canais visíveis. Bateu a portas, apelou a amigos, buscou ajuda de colegas, e em todas as tentativas a resposta foi a mesma. Não havia ajuda disponível. A hora se aproximava e as aparências declaravam ruína. Para a mente racional, o caso estava encerrado. Mas esse homem compreendia algo da lei e recusou-se a ceder ao medo. Ele falou sua palavra e declarou: "Minha provisão vem de Deus, e ela chega no tempo certo, sob a graça, de maneiras perfeitas." Ele disciplinou a mente. Recusou-se a deixar o pavor assumir o trono e agiu como se o dinheiro já fosse seu. Então, quando os últimos grãos da ampulheta estavam caindo, quando tudo parecia perdido, um mensageiro chegou. Outro banqueiro, movido por um impulso que não sabia explicar, aproximou-se e colocou em suas mãos exatamente o empréstimo de que precisava. $50.000. Nenhum centavo a menos, nenhum minuto atrasado. A transação foi concluída 15 minutos antes do prazo final. O que a mente lógica havia decretado impossível, a lei entregou com precisão, porque a fé permaneceu firme. Essa é a natureza do tempo divino. Deus nunca se atrasa, embora raramente chegue cedo. Ele age no momento perfeito, e a provisão chega no exato instante em que é necessária. Conto-lhe essa história não para provocar admiração, mas para gravar em seu coração uma verdade que jamais deve esquecer. As aparências de atraso não significam negação. O aparente último instante é muitas vezes o campo de prova da fé. Muitos desistem quando o relógio está prestes a bater meia-noite, dizendo: "É tarde demais, tenho de aceitar a derrota." E é justamente nesse instante, quando a fé vacila, que a provisão, já a caminho, se dissolve no ar. Mas aquele que se mantém firme, que declara: "Mesmo agora, o meu bem está aqui. Mesmo agora, o caminho se abre. Mesmo agora, Deus se manifesta." Esse vê milagres chegarem nas asas da última hora. Não sente você também o peso do tempo pressionando sobre si? Não olhou contas vencidas e ouviu o sussurro gelado do medo dizendo: "É tarde demais. Nenhuma ajuda virá?" Pois esse é exatamente o momento de cavar sua vala de fé. É o instante de falar com maior clareza, de agir como se a provisão já estivesse depositada na sua conta. Não permita que sua voz vacile. Não deixe que suas ações o traiam. Permaneça firme e veja a salvação do Senhor. Pois a lei é exata, e quando você se recusa a cair no medo, a provisão chega com a mesma precisão do empréstimo do banqueiro. Pontual ao minuto, suficiente para a necessidade, perfeita em cada detalhe. Lembre-se sempre disso. Os métodos de Deus são engenhosos. Seus recursos são ilimitados. Seu tempo é infalível. A mente racional quer saber o canal,
o plano, o cronograma. Mas a fé descansa na certeza de que a inteligência infinita já organizou tudo e será revelado no momento certo. A sua parte é manter viva a palavra, recusar-se a deixar o medo quebrar a sua serenidade e continuar se preparando como se o bem já estivesse em suas mãos. Isso é ordenar sem medo. É por isso que o banqueiro recebeu seu empréstimo, e é por isso que você também pode receber a sua provisão, por mais tarde que a hora pareça. Agora, deixe-me mostrar como essa lei não opera apenas em momentos de crise, mas também na construção de prosperidade contínua e transbordante. Houve uma mulher que ousou seguir seu pressentimento, ousou ordenar abundância, em vez de mendigar pela sobrevivência, e viu sua pequena loja se encher de clientes, suas mesas repletas, suas mãos transbordando de provisão. Sua história mostrará que a lei não se limita a resgates de última hora, mas atua como uma fonte de prosperidade constante para quem vive pela fé e segue as inspirações divinas do coração. Essa mulher havia lido minhas palavras, e algo dentro dela despertou para a verdade de que Deus é a sua provisão e de que a sua palavra tem poder criativo. Ela não era rica, não possuía grandes recursos, mas tinha fé e uma visão. Desejava fazer um trabalho que levasse alegria a outras pessoas e sentia um impulso persistente, uma intuição que não podia ignorar. Abrir uma pequena casa de chá e confeitaria. Para a mente racional, a ideia parecia absurda. Ela não tinha capital, não tinha garantia de clientes, não tinha motivo para acreditar que sua lojinha prosperaria numa cidade cheia de concorrência. Mas ela escolheu não mendigar a vida por sobrevivência. Escolheu não implorar por migalhas. Escolheu ordenar a abundância, dando um passo de fé e seguindo a voz interior. Começou a se preparar, não com medo, mas com expectativa. Alugou um espaço simples, encheu-o de doçura e cuidado, orava sobre cada detalhe e, acima de tudo, falava a palavra. Esta loja transborda de clientes, esta loja é cheia de alegria, esta loja prospera sob a graça e de maneiras perfeitas. Dia após dia ela declarava. Dia após dia agia, como se já fosse verdade. E o que aconteceu? Desde a primeira semana, seu salão de chá e confeitaria ficou lotado. Clientes vinham em tamanha quantidade que ela mal conseguia atender a demanda. A notícia se espalhou rapidamente e logo o pequeno negócio transbordava de prosperidade. Ela havia ordenado abundância e a abundância chegou, maior do que poderia imaginar. Aqui está a lição para você. Ela não esperou que todas as condições fossem perfeitas antes de agir. Não ficou em casa pedindo um milagre enquanto se recusava a dar um passo. Ela falou a palavra, seguiu o pressentimento e não se preparou como se o sucesso fosse certo. Isso é ordenar. Isso é fé em ação. Se tivesse implorado, teria ficado paralisada, orando por ajuda, mas sem nunca abrir a porta para recebê-la. Mas porque ordenou, porque ousou obedecer à intuição divina, a lei correu para me encher suas valas, e o seu vale transbordou. E eu lhe digo, alguns de vocês têm visões adormecidas no coração neste exato momento. Sentem o chamado para começar um novo trabalho, para entrar num novo campo, para criar algo que abençoe os outros, mas hesitam. Dizem, não tenho dinheiro, não tenho contatos, não tenho recursos. Essa é a voz do medo. E se ouvi-la, você passará a vida mendigando. Mas, se disser, Deus é a minha provisão, este trabalho prospera sob a graça, em maneiras perfeitas. E então, ousar seguir o pressentimento, verá portas se abrirem, recursos surgirem e a abundância fluir. Tão seguramente quanto aconteceu com aquela mulher e sua confeitaria. Então eu lhe pergunto, qual é a loja de doces da sua vida?
Qual é a visão que Deus plantou no seu coração e que você ainda teme realizar? Sussurrado para você, mas que deixou de lado porque as aparências diziam ser impossível? Talvez seja uma co-ideia de negócio? Talvez um projeto criativo? Talvez uma mudança de cidade? Talvez uma cobra de serviço? Seja o que for, se a visão é persistente, se a intuição continua voltando, se o pensamento enche seu coração de alegria e um leve temor sagrado, então é provável que seja o seu chamado divino. E a sua tarefa não é implorar a Deus para que aconteça, mas ordená-lo à existência por meio da sua palavra, da sua fé e da sua ação. Não despreze os pequenos começos. A loja daquela mulher era modesta, mas transbordou. O seu começo pode ser pequeno, mas se for fundado na fé, prosperará. Não espere que todas as condições estejam perfeitas. Fale a palavra, agora. Prepare-se, agora. Haja, agora. E observe a lei preencher a sua loja, o seu trabalho, a sua vida com clientes, oportunidades e bênçãos. Além do que você poderia planejar. Com essa história, o padrão se torna claro. Seja a mulher dos $8, os reis cavando valas, o banqueiro, que recebeu seu empréstimo nos últimos minutos, ou a loja de doces, que transbordou de prosperidade. O princípio é o mesmo. Implorar atrasa, o medo paralisa. Ordenar com fé, palavra e ação traz a provisão. Sempre no tempo certo, sempre do modo certo, sempre na medida perfeita. Agora permaneça comigo, pois na próxima parte reunirei todas essas lições em uma prática diária, que você poderá seguir de manhã e à noite, até que ordenar o seu suprimento se torne tão natural quanto pedir o seu café da manhã. Você aprenderá como começar o dia com declarações de abundância, como atravessar as horas com a postura da prosperidade e a como encerrar a noite apagando os registros falsos para que cada amanhecer o encontre com nova provisão. Se você chegou até aqui, já vê claramente que implorar não tem poder, que ordenar com fé move montanhas, que a imaginação é a tesoura da mente e que a lei sempre substitui o pedido errado pelo bem verdadeiro. Você ouviu as histórias, viu as demonstrações, e agora deve perguntar: como viver essa verdade todos os dias, até que se torne tão natural quanto respirar, tão habitual quanto comer, tão constante quanto o nascer do sol? A resposta está na prática constante. Assim como você não espera ser nutrido por toda a vida com apenas uma refeição, não deve esperar ser sustentado por uma única declaração, feita em um momento de desespero. Não. Você deve fazer da palavra falada o ritmo da sua vida, a música que toca de fundo em cada pensamento e em cada ato. E isso começa pela manhã. A maneira como você inicia o seu dia define o tom de tudo o que virá. Se desperta com medo, olhando contas, repetindo preocupações, plantando sementes de dúvida, o dia se desenrolará nessa vibração. Mas se desperta em poder, falando declarações de abundância, ordenando a provisão, com a mesma calma com que pede o café, as horas seguintes se alinharão a essa energia. Aqui está como começar, no exato momento em que abrir os olhos, antes de tocar o celular, antes de ver as notícias, antes que os pensamentos do mundo invadam sua mente. Declare em voz alta: Deus é meu suprimento instantâneo e infinito. Grandes somas de dinheiro vêm a mim rápida e facilmente, sob a graça, de maneiras perfeitas. Meu dia está cheio de oportunidades. Meu caminho está livre diante de mim. Meu bem chega agora. Não murmure essas palavras como um ritual vazio. Fale com postura, com calma certeza, com o ritmo de quem sabe que o pedido foi feito e que a entrega não pode falhar. Sinta a vibração das palavras, deixe-as se assentar no peito, permita que ressoem em seus ossos.
Fale como um rei emitindo um decreto, como uma rainha comandando seu palácio. Não como um mendigo sussurrando um desejo. Depois, acrescente: toda porta que é minha se abre hoje. Todo canal que é meu flui hoje. Nenhum homem pode fechar o que Deus abriu. Nenhum medo pode bloquear o que é meu por direito divino. Este é um dia de milagres e eu caminho nele com alegria. Quando você fala assim, não está apenas preparando a mente, está alinhando todo o seu ser, as forças invisíveis que movem os acontecimentos. Está cortando o molde do dia com as tesouras da imaginação. E o alfaiate do subconsciente costurará esse padrão fielmente. Certa vez, disse a uma aluna que começasse todas as manhãs com declarações como essas. Ela vivia em constante medo das dívidas. Seu hábito era acordar, pegar as contas e suspirar. Mais um dia, mais um fardo. E assim, dia após dia, ela vivia o mesmo quadro que desenhava na mente. Quando mudou, quando passou a acordar e declarar: estou ligada à corrente dourada do suprimento. Estou livre de dívidas. Todas as minhas contas estão pagas em plenitude. Eu caminho em abundância hoje. Sua vida se transformou. Em poucas semanas, dinheiro inesperado chegou, antigas dívidas foram canceladas e o peso desapareceu de seus ombros. A prática da manhã definiu o tom e o dia trouxe a provisão. Por isso eu lhe digo, não trate a sua manhã como algo comum. Proteja-a, santifique-a, transforme-a em um encontro sagrado com a abundância. Antes que o mundo invada, fale a sua palavra, faça o seu pedido, comande o seu dia, e então saia de casa sabendo que tudo já foi providenciado, que uma provisão está a caminho, que as oportunidades fluem em sua direção e que uma inteligência divina já preparou o seu caminho. E aqui está um mistério que você descobrirá. À medida que pratica isso diariamente, o seu subconsciente passará a esperar a abundância tão naturalmente quanto espera o nascer do sol. O medo perderá o domínio. A dúvida desaparecerá. Você se verá atravessando as horas com uma certeza calma, um poder sereno, uma alegria que não depende das aparências. E mantendo firme essa prática, sua vida refletirá isso cada vez mais, até que ordenar abundância pela manhã se torne tão simples e natural quanto respirar. Agora continue comigo, porque na próxima parte mostrarei como carregar essa vibração ao longo do dia, como agir a prosperidade em cada situação, mesmo quando as aparências o tentarem a recuar para o medo. Você aprenderá a encarnar a abundância em seu comportamento, suas escolhas e até mesmo em sua postura, de modo que suas ações confirmem suas palavras. E suas palavras ganhem carne em sua realidade. Pois, não basta acordar e declarar o bem, se durante o resto do dia você age como se suas palavras não tivessem poder. Se desmorona ao ver uma conta não paga, se hesita quando a oportunidade bate à porta, se agarra cada moeda como se fosse a última, você planta a semente, mas não a rega. Falar abundância e agir escassez é arrancar a colheita que você mesmo plantou. Por isso eu lhe digo, não apenas fale prosperidade, viva-a. Ande prosperidade. Carregue-se como quem já é suprido, já é cuidado, já é rico em todas as formas. Implorar é curvar-se trêmulo. Ordenar é erguer-se calmo e confiante. E as suas ações devem espelhar o seu decreto já preenchido. Quando você entrar em uma loja, não murmure, eu não posso pagar, pois isso é agir em pobreza. Em vez disso, entre com a postura de quem sabe que se este item é seu por direito divino, ele lhe será concedido, e se não for, o seu equivalente aparecerá. Quando conhecer novas pessoas, não fale de falta ou limitação. Não desfile seus problemas como se fossem medalhas de honra. Fale como quem já é vitorioso, já é suprido, já é amparado pelas riquezas do céu,
Quando der, não dê com a mão trêmula, temendo ficar sem nada. Dê com alegria, sabendo que, à medida que o dinheiro sai, o dinheiro retorna multiplicado, pois circulação é a lei do suprimento. Pergunte a si mesmo agora: como você tem agido no dia a dia? Tem caminhado como rei ou como mendigo? Move-se com postura ou com medo? Porta-se como se o universo o tivesse esquecido, ou como se os armazéns do céu já estivessem despejando bênçãos no seu colo? Lembre-se, o seu subconsciente está observando, registrando, obedecendo. Ele não apenas recolhe suas palavras, toma suas ações como prova da sua crença. Se você age escassez, ele registra escassez. Se você age prosperidade, ele registra prosperidade. E a lei precisa devolver o que foi registrado. Por isso, hoje, comece a agir prosperidade nos pequenos gestos. Peça uma refeição com alegria e não com ansiedade. Compre um símbolo para o lar que deseja. Entre nas oportunidades com confiança e não com hesitação. Dê generosamente quando a intuição o impulsionar. Vista-se com dignidade, não com medo. Caminhe de cabeça erguida, não com os ombros caídos. Esses pequenos atos são sinais, mensagens ao seu subconsciente de que você é próspero agora, de que você crê que seu pedido está atendido, e a lei, como sempre fiel, confirmará sua crença com demonstração. Agora, segure firme, porque na próxima parte mostrarei como encerrar o dia com o mesmo poder com que o inicia. Você aprenderá a dissipar as impressões falsas que tentam se infiltrar ao longo das horas, a varrer o pó do medo do seu subconsciente antes de dormir e a plantar as sementes da gratidão para que a sua noite se torne um campo onde a abundância cresce enquanto você repousa. Quando dominar essa prática vespertina, seus dias e noites entrarão em harmonia e você viverá em um ritmo contínuo de ordenar e, sem negar, receber o seu suprimento. Assim como a manhã define o tom do seu dia, a noite o encerra. E eu quero que você compreenda a importância de como termina o seu dia. Porque a vibração que você leva para o sono é a vibração sobre a qual o subconsciente trabalha durante toda a noite. Se você adormece ensaiando problemas, preocupado com contas, rememorando ofensas e medos, o subconsciente tomará essas imagens e as aumentará, aprofundando-as, tecendo-as no próprio tecido dos seus assuntos. Mas se termina o dia em gratidão, em fé, fazendo uma limpeza deliberada dos registros falsos, então o seu subconsciente se torna um jardim fértil onde sementes de abundância brotam enquanto você descansa. A noite pode ser sua aliada ou sua inimiga. Depende do que você entrega ao seu eu interior antes de fechar os olhos. Por isso eu digo, não adormeça implorando, não adormeça aflito, não adormeça tocando os velhos discos do medo. Termine o dia com ação de graças e comando, e a noite trabalhará a seu favor. Eis como fazer. Ao cair da noite, quando se preparar para dormir, pronuncie primeiro palavras de gratidão. Eu dou graças por este dia. Eu dou graças por cada bênção, vista e não vista. Eu dou graças porque meu suprimento está seguro, meu caminho está claro e meu bem se desdobra agora. Não apresse essas palavras. Sinta-as. Mesmo que o dia pareça ter tido pequenas frustrações, busque as bênçãos e agradeça por elas. Talvez você tenha recebido uma palavra gentil. Talvez uma conta tenha sido adiada. Talvez uma porta tenha se aberto, ainda que só uma fresta. Seja o que for, amplifique com gratidão. A gratidão multiplica. Toma o pouco e faz muito. Eleva a sua visão da falta à fartura. Afina o seu subconsciente para receber mais. Lembre-se, Cristo não multiplicou os pães e peixes antes de dar graças, e assim deve ser com você. Em seguida, depois da gratidão, passe ao trabalho de limpeza. Declare: eu quebro e destruo todo registro falso que tocou no meu subconsciente hoje. Toda palavra falsa, todo medo ocioso, toda imagem de falta se dissolve agora no pó do nada. Eu gravo apenas a verdade. Eu gravo apenas abundância.
Eu gravo apenas saúde, riqueza, amor e perfeita expressão do meu ser. Diga com força, como quem golpeia um disco antigo com um martelo. Visualize aquele sulco se quebrando, esfarinhando, voltando ao pó. Então, veja um novo disco colocado no prato da sua mente, brilhante, impecável, e ouça a melodia da fartura, a sinfonia da alegria, a canção da prosperidade. O seu subconsciente obedecerá, apagará as velhas vibrações e tocará a nova música durante toda a noite, atraindo canais, ideias, oportunidades, suprimento. Por fim, feche com um decreto de paz. Eu descanso agora em ordem divina. Eu descanso agora em perfeita segurança. Eu descanso agora sabendo que tudo de que preciso corre para mim sob a graça e de maneiras perfeitas. Deixe essas palavras conduzi-lo ao sono, para que até nos sonhos você esteja envolto na atmosfera da abundância. O sono não é ociosidade, é a oficina do subconsciente. E quando você adormece em gratidão e fé, a sua oficina interior trabalha com alegria, corta moldes de bem, costura vestes de fartura, rearranja condições para que, ao despertar, o mundo de fora comece a refletir o trabalho de dentro. Certa vez aconselhei um homem atormentado pelo medo. Todas as noites ele se deitava repetindo fracassos, murmurando: "Nada dá certo para mim, nunca vou conseguir." E todas as manhãs acordava pesado, derrotado, sobrecarregado, e os mesmos fracassos se repetiam. Quando lhe ensinei a inverter a prática, a falar gratidão e fazer a limpeza dos registros à noite, sua vida mudou. Em poucas semanas, portas se abriram, o medo se dissipou e as manhãs passaram a ser leves e cheias de esperança. A noite deixara de ser inimiga para tornar-se aliada, porque ele entregou o material certo para ela trabalhar. Então eu lhe pergunto, como você vai terminar este dia? Vai deixar que o medo o embale para o sono? Vai permitir que o ressentimento aprofunde seus sulcos na mente? Ou vai reservar alguns minutos sagrados para agradecer, quebrar os registros falsos e decretar paz e abundância? A escolha é sua, e os resultados certos. O que você entrega ao subconsciente à noite, ele multiplicará e lhe devolverá pela manhã. Escolha bem, e suas noites se tornarão o motor secreto da sua prosperidade. E agora, ao nos aproximarmos do encerramento deste ensinamento, reunirei todos os fios. Você verá o padrão que percorre cada história, cada lei, cada caso que lhe apresentei. E deixarei com você uma afirmação final. Um comando tão claro e forte que, se o pronunciar diariamente, seus dias virarão, suas noites mudarão e sua vida fluirá com abundância tão naturalmente quanto o respirar. Permaneça comigo, pois o fecho selará esta palavra em seu coração e o colocará a caminhar em poder. Caminhamos juntos por toda a arca da verdade, do momento em que você viu a futilidade de implorar, ao momento em que aprendeu a ordenar o seu suprimento com a mesma calma com que pede o café da manhã. Das demonstrações que provam que a lei não pode falhar, às práticas diárias que tornam a abundância tão natural e constante quanto o nascer do sol. E quero que você me ouça com todo o coração. Você não está mais à mercê das aparências. Você não é mais escravo do medo. Você não está mais preso aos sulcos dos velhos discos, nem encarcerado nas sombras de erros passados. Você recebeu a chave, a palavra falada carregada de fé, a imaginação disciplinada para visualizar apenas o bem, as ações que se alinham ao seu decreto, a gratidão que multiplica, a limpeza que dissolve o falso. Com essas ferramentas, você é livre para moldar a sua vida, livre para chamar o suprimento, livre para comandar a alegria, livre para viver no ritmo da ordem divina. Deixe-me trançar os fios em uma só corda. Implorar é medo. Ordenar é fé. O medo é a fé invertida, fé no mal, na falta, na perda. Mas a verdadeira fé se fala em comando, não em súplica. Quando você ordena, alinha-se aos inexauríveis armazéns de Deus.
E o caixa do universo entrega com presteza sob a graça de maneiras perfeitas. A sua imaginação é a tesoura da mente. Ela corta os moldes que a vida terá de seguir. Corte com ousadia, corte com beleza, corte apenas mantos de esplendor, nunca trapos de medo. Se você já cortou errado, quebre o disco antigo, fale a palavra de demolição e estabeleça uma nova melodia de verdade. E não esqueça a lei da substituição, esse amparo misericordioso de proteção que garante que você jamais poderá perder o seu verdadeiro bem. Se você pedir de forma errada, o erro cairá por terra e o acerto chegará em seu lugar, pois a inteligência infinita conhece melhor do que a sua visão limitada. E agora, o que resta é a prática diária, pois a verdade não deve ser visitada como um hóspede, mas vivida como uma companheira. Todas as manhãs, ergue-se com declarações de abundância. Fale como um rei ou uma rainha que comanda seu suprimento. A cada dia, haja como se o seu pedido já estivesse atendido. Dê com generosidade. Ande com elegância. Vista-se com dignidade. Abrace as oportunidades que surgem. Todas as noites, encerre com gratidão e limpeza dos registros. Agradeça a Deus pelo bem recebido. Quebre as falsas impressões e entregue ao subconsciente as melodias da fartura para que ele as toque enquanto você dorme. Faça isso e você viverá em um ritmo constante de ordenar e receber, tão firme quanto a maré, tão certo quanto o girar das estações. Deixo-lhe esta afirmação final e quero que a pronuncie em voz alta até que reverbere em cada célula do seu ser. Eu não imploro mais. Eu ordeno meu suprimento por direito divino. Eu não temo mais. Eu caminho na fé. Eu não duvido mais. Eu agradeço. E o meu bem corre até mim rapidamente, sob a graça de maneiras perfeitas. Grandes somas de dinheiro vêm a mim fácil e rapidamente. Minha imaginação corta apenas padrões de fartura. Meus antigos registros de falta foram destruídos para sempre. Eu sou livre. Eu sou próspero. Eu sou abençoado além de toda medida. Fale agora e deixe as palavras se tornarem carne em sua vida. E se você está pronto para o próximo passo, para descobrir as palavras ocultas que sabotam sua prosperidade, as frases que as pessoas repetem todos os dias, sem perceber que estão amaldiçoando a si mesmas com a escassez, então eu o convido a continuar comigo no próximo ensinamento. Nele revelarei os inimigos secretos da riqueza, as palavras descuidadas que bloqueiam o suprimento, e darei o antídoto, as palavras superiores que transformam maldições em bênçãos. Não perca, pois, uma vez que ouvir, jamais dará poder à palavra errada, e sua língua se tornará uma fonte contínua de prosperidade. Agora, permita-me selar esta palavra em seu espírito. A verdade deve ser repetida até que se deposite no âmago do seu ser, até que deixe de soar como instrução nova e comece a soar como a sua própria voz, a voz eterna do Cristo interior. Você não é mais um coitado em um universo de carência. Você não rasteja mais à porta dos fundos pedindo migalhas. Você é filho do Altíssimo, herdeiro dos tesouros celestiais, revestido de autoridade divina e dotado do poder da palavra falada. E toda vez que abre a boca com fé, toda vez que declara com convicção, toda vez que corta com a imaginação um padrão de abundância, você está exercendo essa autoridade e a lei não pode falhar em lhe responder. O suprimento não está às vezes presente e às vezes ausente. Ele é tão constante quanto o próprio Deus, eterno, inesgotável, sempre esperando pelo seu comando. Por isso, não olhe para trás. Para os dias em que mendigava e duvidava, em que tremia diante das contas, em que temia o futuro como se fosse inimigo. Esses dias se foram, e os registros que os continham foram destruídos. A partir deste momento, caminhe adiante com uma nova canção nos lábios, uma canção de abundância, uma canção de gratidão, uma canção de vitória. Fale apenas palavras que o coroem. Fale apenas palavras que exaltem o seu suprimento. Fale apenas palavras que atraiam para você as riquezas, o amor,
a saúde e a alegria que já são suas no desenho divino. Pois, assim como cada palavra vã já o condenou, cada palavra consciente agora o justifica, e o seu futuro brilha com a colheita dos seus decretos. E lembre-se deste mistério: a lei nunca dorme, o subconsciente nunca descansa. Mesmo agora, enquanto ouve, enquanto respira, enquanto pensa, os sulcos estão sendo gravados, os padrões moldados, as vestes costuradas. Você está criando a cada instante, e não há pausa no processo. É por isso que deve ser vigilante. É por isso que deve guardar a língua e a imaginação como um vigia guarda as portas de uma cidade. Não deixe escapar palavras falsas. Não permita que imagens de falta criem raízes. Seja implacável com o medo, pois o medo é fé invertida. Expulse-o. Substitua-o imediatamente por gratidão, por decreto, pela visão de fartura. E ao fazer isso, verá sua vida mudar de formas que o surpreenderão. O que antes parecia luta se tornará fluxo. O que antes parecia espera se tornará facilidade. O que antes parecia impossível se transformará em demonstração rápida, certa e perfeita. Quero que você saia deste ensinamento com a convicção inabalável de que a sua palavra é lei, a sua imaginação é criadora, a sua fé é substância. Viva cada manhã como se o caixa do universo estivesse à sua frente, pronto para receber o seu pedido. Cada dia, como se estivesse revestido dos mantos da prosperidade. Cada noite, como se anjos varressem o pó das falsas impressões, deixando o seu subconsciente limpo e pronto para receber novas ordens. E, acima de tudo, lembre-se, você nunca está só. A inteligência infinita é o seu parceiro. O amor divino é o seu suprimento. O Cristo interior é a sua autoridade. E a lei da abundância é o seu servo infalível. Então, encerremos juntos com um decreto final, pronunciado com ritmo e poder. Um decreto que ecoará em sua consciência muito depois que estas palavras terminarem. Eu sou próspero agora. Eu sou suprido agora. Eu sou livre agora. Eu não imploro mais. Eu apenas ordeno. E meus pedidos são atendidos de imediato, sob a graça, de maneiras perfeitas. Os registros antigos se foram, as imagens falsas se dissolveram. Minha palavra constrói meu mundo, e o meu mundo é abundância, beleza, alegria e paz. Eu caminho agora na minha terra prometida. Fale isso em voz alta. Sinta a vibração percorrer todo o seu ser, e saiba que, como falou, assim está estabelecido. E ao levar essa verdade adiante, permita que a curiosidade o conduza, pois há mais a ser revelado. Você aprendeu a ordenar o suprimento, mas agora precisa aprender a vigiar as palavras ocultas que o roubam, as frases sutis que amaldiçoam sua prosperidade sem que perceba. Leve esta palavra com você e siga para o próximo ensinamento, onde sua língua será purificada, sua fala será coroada e a prosperidade fluirá sem obstáculos.